Olá, professores incríveis! Olá, pessoas incríveis! Olá, mulheres incríveis! Homens incríveis que estão no nosso grupo. É com muito prazer que eu digo sejam bem-vindos ao projeto 123 Conte Outra Vez. Mais uma semana bônus que estamos dando de presente para todos os profissionais da educação, contadores de história, artesãs, todo mundo que entrou no nosso grupo é muito bem-vindo. E eu quero me apresentar. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês em mais uma semana bônus, né? Já fizemos outras semana bônus, e aí eu tô muito feliz porque essa semana bônus ela é especial, porque nós vamos falar somente sobre o projeto literário e confeccionar sacolas de história. E isso é maravilhoso, porque é a minha paixão, né? Deu para perceber no cenário que eu tenho aqui atrás de mim, esse cenário rico que me encanta, que são as sacolas de história, os recursos para contar história. E é maravilhoso, não é verdade? Então eu estou muito feliz, quero dizer a todos que é um prazer ter todos vocês aqui comigo nessas aulas. Vamos aprender, vamos compartilhar, vamos dividir um pouquinho do que a gente sabe. E lá no nosso grupo do WhatsApp vamos tirar todas as dúvidas, um ajudando ao outro, para que a gente possa espalhar histórias por aí, para que a gente possa agora, nesse momento tão difícil, proporcionar aulas diferenciadas, aulas criativas, aulas envolventes, tanto presenciais quanto aulas online para os nossos alunos. Então, esse é o objetivo dessa semana bônus desse projeto. 1, 2, 3, conte outra vez. E eu quero me apresentar, já falei um pouquinho, já dei as boas-vindas para todos, e eu quero me apresentar, porque tem muita gente nova no grupo que ainda não me conhece, que ainda não conhece o meu trabalho. Então, eu me chamo Yara, sou casada com o Marcos, tenho 2 filhos, a Letícia e o João, e também moro aqui no Rio de Janeiro e sou pedagoga. Já tenho 26 anos dedicados à educação, já tive escola, já passei pela coordenação, pela direção, e aí hoje eu atuo como professora do 2º ano do ensino fundamental. Amo estar em sala de aula. A sala de aula, eu costumo dizer que a sala de aula é o lugar mais importante da escola, porque é ali que a gente vivencia e adquire toda a experiência que lá na faculdade, que lá no curso de normal, né, no curso de formação de professores a gente não vive. É na sala de aula que a gente aprende verdadeiramente a ser professor, não é verdade? Então eu sou muito feliz de estar no momento somente como professora, e também trabalho com cursos online. Tenho a página no Facebook, a página Professores Incríveis, canal no YouTube, tudo com o mesmo nome, gente. Quer me encontrar? Você clica lá, escreve lá Professores Incríveis que você me encontra. E aí, quando você vê esse símbolozinho aqui, ó, dessa lâmpadazinha, você já sabe que é ali que você vai encontrar, vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E aí, além disso, também dou palestra para professores nas escolas, em igrejas, enfim, estamos aí na luta, não é verdade? E muito feliz mesmo, porque começou essa parte virtual da minha vida, começou assim, de uma maneira tão natural, e isso aconteceu em 2019, e graças a Deus nós estamos aí, já temos 10 cursos online, todos voltados para a área da educação, para os professores e artesãos que trabalham com artesanato pedagógico, né? E tem dado certo, graças a Deus. Estamos aí na luta. E a minha paixão são os recursos visuais, né? Quem me conhece sabe o quanto eu amo criar, fazer, né? Recursos visuais, recursos pedagógicos que dá para você trabalhar contando história, para você trabalhar na sua sala de aula com seus componentes curriculares. Então eu gosto muito desse mundo, esse mundo pedagógico é a minha vida, são 26 anos
dedicados a isso, né? Então é maravilhoso, é algo que ainda arde no meu coração. E quando ainda arde no seu coração é porque existe o amor. Então eu sempre digo essa frase está nas apostilas dos meus cursos, que o amor pelo que você faz te diferencia. Então faça tudo com amor, que é isso, esse é o tempero mágico que vai fazer você se diferenciar dos demais. Então, essa sou eu, professora Yara, da página Professores Incríveis, e eu quero dizer mais uma vez, sejam bem-vindos ao projeto 123 Conte Outra Vez, um projeto que eu fiz trazendo para vocês gratuitamente. E assim, fiz com todo amor, né? Aproveitando que está chegando o dia do livro, e nós vamos falar sobre isso também. E aí eu trago algumas ideias, vou trazer algumas ideias que você pode estar utilizando nessa semana. E também, gente, é algo que eu queria desde já dizer, projetos literários você não precisa necessariamente fazer apenas no dia do livro. A gente tem uma maneira errônea de trabalhar datas comemorativas mais abrangentes, somente naquela data, né? Dia do livro eu só trabalho, o livro, projeto literário, eu só trabalho no mês de abril por conta do dia do livro. Não! Você pode montar projetos literários quando você quiser, e o bom é que você monte mais de um, porque todo projeto literário incentiva a leitura. Então, é importante fazer na escola. Ele precisa estar no seu currículo, ele precisa estar no seu planejamento anual, pelo menos alguns, né? Eu sei que às vezes a gente fica muito preso ao livro, né, didático, aos conteúdos, né? E aí a gente esquece dessas coisas. E hoje, de fazer esses projetos significativos. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, o que a gente mais precisa é dar aulas significativas, é ensinar para os alunos coisas que tenham relevâncias, que eles vão levar para fora da sala de aula. Então, eu tenho muito isso comigo, já falei isso no nosso curso de educação financeira na escola, já falei isso no curso do projeto literário. E eu tenho muito isso comigo, já falei no curso Ideias e Oficinas Lúdicas, porque a gente precisa abrir, né, a nossa mente para essas coisas, para essas experiências que vão muito mais além do que o quadro, do que o livro. É muito mais significativo para o aluno você levar uma história para a sala de aula, você parar um pouquinho a sua aula e contar uma história, contar um relato. Eu tenho vivido muito isso na minha sala de aula. Dia desses eu levei a história Todas as Cores de Malu. Eu já havia prometido a eles, né? E levei. Gente, vocês precisam ver o encantamento dos meus alunos. Crianças de 7, 8 anos. Crianças, sabe? Se emocionando com a história da Malu, querendo ouvir aquele silêncio na sala de aula, algo incrível, sabe? Então você vê que história não é só para crianças pequenas. Todas as pessoas gostam de ouvir histórias, adultos, crianças maiores, crianças menores. Então, a história, ela tem um poder mágico, um poder de gerar um fascínio nas pessoas, de encantar. Ela tem encantamento. Então, por que não montar um projeto literário com contação de história? Ou você vai trabalhar um autor, um escritor, e aí você traz os textos. Nossa, é maravilhoso. Tudo isso faz parte de um projeto literário. Então, é muito bom você parar um pouquinho aquela rotina que você segue no seu planejamento e você trazer algo diferente para a sua sala de aula. Você trazer um projeto, um projetinho pequeno, um projeto literário que vá fazer sentido na vida das crianças. Quando eu levei essa história, assim que eu acabei de contar, uma aluna minha falou assim: tia, fiquei tão emocionada com essa história, que bom que a Malu venceu o câncer, né, tia? E eu achei aquilo tão bonito, porque ela prestou bastante atenção na maneira que eu contei a história,
Todas as Cores de Malu, é uma história maravilhosa, da Rosana Montalverne, e ela é uma história linda, emocionante. E eu montei a sacolinha como essa do Monstro das Cores, e levei para a escola para contar a história e para trabalhar a produção textual com eles. Nossa, o encantamento das crianças, a sensibilidade deles foi algo assim lindo de se ver. E aí depois a avó dessa aluna, ela me ligou e falou assim para mim: Yara, que história é essa que a Nicole chegou aqui falando tanto? Já ouvi essa história 3 vezes. E ela gostou muito da história. Eu fiquei tão feliz de ver que aquela história tocou o coração dessa menina e dos demais. Nossa, que eu vim para casa radiante, tipo assim, consegui, a minha aula hoje foi top. Consegui tocar o coração dos meus alunos. Então, olha bem, deixei um pouquinho de lado toda aquela parte, né? Aquela parte maçante da aula, né, que são as atividades, o quadro, o livro. Trabalhei produção textual, levando uma história, contando uma história para eles, e essa história trouxe relevância para a vida deles, foi significativa para eles, e ainda fiz a produção textual depois, que eu pedi para que eles desenhassem a parte da história que eles mais gostaram e comentassem, né? Comentassem. Então, uns desenharam as cores, né, da Malu, outros desenharam ela tocando sanfona, e aí nós trabalhamos amizade, nós trabalhamos a superação, né, de vencer as enfermidades nesse momento tão difícil. E foi interessante que um falou para mim assim: tia, eu conheço uma pessoa que já teve essa doença, mas ela não ficou curada não, ela morreu. E aí olha que coisa interessante de você ouvir e trabalhar com esse aluno. E aí eu fui explicar que nem todo mundo consegue vencer a doença, que é uma doença grave. E aí, como eles são maiores, eles compreenderam bem. Então, assim, foi algo significativo para eles. E aquilo me deixou muito feliz. Sabe quando você sai da escola falando assim: caramba, minha aula hoje foi top? Então, eu saí com essa sensação. Você vê, trabalhei produção textual, mas de uma maneira diferente. Então, é isso que a gente precisa nos atentarmos agora, nesse momento, de dar aulas mais significativas, não ficar preso ao livro somente, às atividades do quadro, do caderno, mas trazer coisas para a sala de aula que tenham relevância para eles. Então, às vezes, você pega uma história, você traz para a sala de aula, você vai ver os olhinhos brilhando, você vai ver os comentários das mães em casa. Então, tudo isso faz parte desse maravilhoso mundo encantado das histórias, dos projetos, né, dos projetos literários. E é sobre isso a nossa primeira aula. Então, vamos lá. Isso foi só a introdução, só para vocês verem como essa semana vai ser uma semana enriquecedora para você e para mim, com certeza. Então, a nossa semana bônus, projeto 1, 2, 3, conte outra vez, ela vai ser assim. Hoje a gente já está falando um pouquinho sobre projeto literário. Ficar de olho no tempo, gente, para não ficar tão longo os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre projeto literário e o projeto, como é que é. Nós vamos amanhã confeccionar a sacola literária do Visconde, ó. Separa aí as suas sacolas, tá? E aí nós vamos fazer essa sacola do Visconde amanhã, porque vai ser uma ideia para você trabalhar durante toda essa semana e depois também, porque como eu já falei, a gente não precisa ficar preso a datas comemorativas. Eu posso trabalhar livro, eu posso trabalhar contação de história em qualquer época do ano. Eu posso trabalhar o folclore em outra data sem ser 22 de agosto. Nós temos um curso muito bom, Folclore Minha Identidade Cultural, que a proposta do curso é essa: abrir a nossa visão em relação ao folclore, porque folclore não é para ser comemorado só no dia 22 de agosto. Folclore é cultura popular brasileira, é cultura. E a cultura, ela precisa fazer parte das nossas aulas. Então, eu posso trabalhar cantigas que fazem parte do folclore, eu posso trabalhar parlendas que fazem parte do folclore, eu posso trabalhar várias coisas que fazem parte do folclore em várias épocas do ano. Então, a gente precisa ter isso em mente.
tá bom? Então, é isso. Vamos trabalhar sem pensar nas datas comemorativas, certo? Não vamos ficar presos a elas. Então, e aí no segundo dia nós vamos confeccionar a sacola do Visconde, sacola literária, sacola surpresa. Amanhã a gente vai falar mais disso. No terceiro dia, nós vamos confeccionar a sacola de história dos três porquinhos. E, eu fiz 2 e deixei mais um e a mamãe pra gente fazer. O lobo mau já tá aqui. Gente, olha que fofurice esse lobo mau. Pelo amor de Deus, que coisa linda, né? E aí, no último dia, nós vamos contar a história. Eu vou recontar essa história de uma maneira diferente. E também vou mostrar as outras sacolas que eu tenho aqui, tá? Vou estar mostrando para vocês. É isso, assim vai ser a nossa semana bônus, projeto 1, 2, 3, conte outra vez, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o projeto literário. Projetos literários são importantes, tá? Você precisa trabalhar projetos literários lá na sua escola, lá nas suas aulas, mesmo que não sejam projetos grandes, pode ser projetos pequenos, tá? Mas precisa fazer parte do seu planejamento anual, do seu currículo. Precisa. E aí, por quê? Porque nós vamos trabalhar alinhados à BNCC. E aí, quais são as competências que você trabalha quando você coloca um projeto literário em prática? Você trabalha o pensamento científico, você trabalha o senso estético, você trabalha a comunicação, a autogestão e outros. Tem muita coisa que dá para você trabalhar num projeto literário que faz parte da BNCC. E hoje em dia a gente precisa trabalhar alinhadinho com a BNCC, não é verdade? Então os projetos literários, eles são importantes por isso. E também pelo fato de incentivarem o hábito da leitura. Só isso aí já era para a gente nem pensar 2 vezes em fazer um projeto literário, não é verdade? Porque a gente precisa, a gente luta tanto por alunos com pensamentos mais reflexivos, pensamento mais crítico, e aí quando a gente tem essas oportunidades de trabalhar isso através de um projeto literário, a gente fica com preguiça, ou a gente fica com má vontade de fazer, não é verdade? A gente pensa assim, meu Deus, mais trabalho, não é assim? E aí está o erro, porque geralmente quando você vai fazer esses projetos, primeiro você precisa amar, e depois você precisa passar esses projetos para os seus alunos com amor. Eles precisam enxergar a paixão e o amor em você, porque senão não vai fluir. Vai ser mais um trabalho, mais algo que vai dar trabalho para eles fazerem. É igual quando a gente bota os alunos para lerem esses livros paradidáticos. Os Lusíadas, eu peguei raiva desse livro porque quando eu estava lá no Fundamental 2, eu fui obrigada a ler o livro. Obrigada. Olha aí o erro. Porque eu tinha que ler o livro para ganhar ponto. E isso é o erro, gente. O erro está aí. Porque a gente passa para as crianças com esse peso. Se não fizer, não vai ganhar ponto. E aí, cadê o prazer? Cadê a paixão? Não, você precisa passar paixão. Geralmente, quando eu comento de alguma história com os meus alunos, eu falo com uma paixão tão grande que eles ficam me cobrando. Tia, você falou que ia trazer a sacolinha da Malu. Você falou, tia, que ia fazer... que ia trazer pra gente a história da menina bonita do laço de fita, porque eu falo com tanta paixão que eu acabo transbordando neles. E é isso, gente. A gente precisa transbordar. E para isso eu preciso estar cheia de amor. Amor pelos livros, amor pela contação de história. Então é por aí. Então, esse é o nosso erro, que a gente acha que é mais um trabalho. Realmente dá trabalho, mas quando a gente ama, o trabalho passa a ser prazer. O trabalho passa a ser prazeroso. Então, é por aí, tá bom? Então, vamos fazer projetos literários na escola. Yara, mas agora eu estou trabalhando só de forma online. Dá para você fazer projetos pequenos de forma online. Vou trazer várias dicas para o seu projeto, tá bom? Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Então, o projeto 1, 2, 3, conte outra vez, ele tem esse intuito, tá? Da gente trabalhar contação de história com as crianças, menores e maiores, recontar essa história. Pense em histórias que vão trazer significado para eles, vão
trazer relevância, e aí vai de acordo com o nível, tá? De cada turma, tá? Mas toda criança gosta de história, toda criança, tá? Nós gostamos, imagina eles. Então, assim, é importante, tá? E por isso que eu trouxe esse projeto, um projeto que eu acho que vai ser bem legal de você executar aí nas suas aulas. Então, esse é o objetivo. E aí a gente trabalha essa leitura de uma maneira mais prazerosa, mais leve, mais agradável para todo mundo, tá? Não é com aquele peso, é com prazer, com amor, com paixão, tá bom? E aí, todos gostam de ouvir histórias, como eu já falei, adultos, principalmente as crianças. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque eles gostam. Então, se eles gostam, eles vão fazer tudo o que você pedir com amor, né? De uma forma bem alegre, bem agradável, porque é agradável para eles. Então, conte história, monte projetos, monte sequências didáticas relacionadas àquela história que você contou, é bem legal. O poder mágico das histórias encanta todos que ouvem e traz alegria para quem conta. Não é verdade, gente? Tão bom quando você conta uma história e você vê que as crianças gostaram. Foi isso que eu senti quando eu levei a sacolinha Todas as Cores de Malu. Foi assim que eu me senti, porque eu vivenciei a história. Contar história é viver a história, e as histórias precisam fazer parte dos projetos literários, tá? Eu tô aqui falando do projeto 1, 2, 3, Conte Outra Vez, e aí depois a gente vai trazer dicas para ele e para o seu projeto literário também. Então, tire um tempo da sua aula presencial ou online e conte uma história para os seus alunos. Isso terá mais significado para eles do que um quadro cheio de atividades. Isso está na apostila de vocês. Essa apostila, essa mini apostila, e-book, né, para ficar mais chique, nós vamos disponibilizar no grupo amanhã, tá bom? Ela está sendo finalizada e aí amanhã a gente vai estar disponibilizando para vocês baixarem, certo? Vamos lá. E aí, sempre que você for utilizar esse projeto, eu trouxe uma musiquinha para vocês, tá? Vou ensinar agora, mas está na apostila também, tá? E é assim, ó. Sempre que você for contar uma história, e aí você pode contar essa música, você pode utilizar sempre. Você utiliza essa música para chamar a história, tá bom? E aí é assim, ó. Toque, 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 quem é? Pode entrar. É a história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. 1, 2, 3. Conte outra vez. 1, 2, 3. Era uma vez, e aí você entra na história. Toda vez que você contar a história, você pode utilizar essa música, que é bem legal. Fala do projeto 1, 2, 3, conte outra vez. Então, é muito boa essa parte aqui, essa parte essa musiquinha, porque as histórias, para você prender a atenção das crianças, principalmente os menores, é legal você trazer essas músicas, esses bordões introdutórios, porque aí você prende a atenção deles antes mesmo de começar a história. Então é algo que dá para você fazer, dá para você utilizar, montar esse projetinho 1, 2, 3, conte outra vez. É bem legal porque você pode utilizar ele agora, não somente agora no mês de abril, onde nós comemoramos o Dia do Livro Infantil, mas você pode também utilizar ele sempre, durante todo o ano. E aí você vai trabalhar dessa maneira, contando e recontando as histórias para as crianças. E depois, sempre depois dessa parte da história, trabalhe uma atividade lúdica, uma oficina de arte diferente, saia um pouco da folhinha de papel, trabalhe dobraduras, trabalhe sucata, mas faça algo diferente, porque com certeza os alunos vão adorar. Depois eu vou mostrar para vocês essa sacola de história aqui, é da Dona Aranha, e aí eu levei para a sala de aula, essa aranha, e eles pintaram o rolinho de papel, e a gente amarrou lã na aranha e no rolinho. Então a aranha subia e descia. Isso foi uma festa, gente, na sala de aula, na oficina de oficina de história cantada, né? Que é o meu curso, né?
e são 10 oficinas, e uma delas é a história da Judite, a aranha persistente. E aí eu levei a parte artística, porque no curso nós trabalhamos contação de história, música e arte. E a parte artística é a parte das crianças, para que eles não fiquem passivos, né? A gente precisa ter isso em mente. Nós não queremos alunos passivos, queremos alunos ativos, alunos protagonistas. Então, tudo que você for fazer em sala de aula, eles precisam participar ativamente. Então, a parte deles era a parte artística. E aí, qual era a parte artística? Dar vida à aranha. E aí, eles brincavam com a aranha, e foi um tal de levaram a aranha para casa e botaram a aranha atrás do sofá e levaram a aranha para casa. Enfim, foi um brinquedo assim simples que eles confeccionaram e deu muito certo, eles amaram. Então, assim, essa parte é a parte que é a parte onde eles participam do curso. Então, depois eu vou falar mais do curso Oficina de História Cantada, que a gente traz a proposta das sacolas de história, com sacolas de papel que você tem em casa, ó. E aí você vai montar um recurso visual top para você contar a história. Isso aqui, para aula remota, para aula online, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, mesmo. E aí depois eu vou estar falando sobre isso. Então, vamos voltar, deixa eu ver meu tempo. Vamos voltar ao projeto. Então, foi pensando dessa maneira que eu criei esse projetinho 1, 2, 3, conte outra vez. E aí, esse projeto, a proposta é que você não faça somente agora, no mês do livro, é que você execute esse projeto durante todo o ano, porque a gente precisa trabalhar livros, a gente precisa ter na nossa sala de aula, na nossa aula online, um momento que você traga uma história, que você traga uma parte da história, que você traga um objeto da história, para que aquilo ali aguce a curiosidade das crianças, porque as histórias, elas trazem isso, a contação de história, ela aguça o imaginário da criança. As sacolas de história, elas promovem isso, porque eles ficam curiosos para saber o que tem aqui dentro. E aqui dentro você vai guardar os seus personagens. Então, assim, é um poder mágico muito grande que tem. E os projetos literários, eles permeiam esse mundo, não é verdade? Só que de uma forma mais completa, né? Você não vai ficar só na contação de história, você vai trabalhar tudo voltado para aquele tema. E aí tem as histórias, tem as sequências didáticas, as atividades que você vai fazer com as crianças, e tudo isso dá para você fazer tanto presencial quanto online, tá? E a gente vai trabalhar isso no decorrer desses dias, e eu queria dizer para vocês que está só começando, tá? Esse projeto é do meu coração para vocês, eu espero que vocês gostem. Eu vou estar sempre fazendo aulas assim, não muito longas, para não ficar tão cansativo, e se for preciso, nós vamos colocar sempre 2 aulas, 2 vídeos, porque às vezes confeccionar a sacola envolve muitos detalhes, tá bom? E aí a gente vai estar trabalhando sobre isso. Essa parte do projetinho, projeto 1, 2, 3, conte outra vez, eu encerrei por aqui, e agora eu vou entrar no projeto literário. Só que como já se passou bastante tempo, eu vou parar o vídeo agora e depois eu vou fazer a segunda parte, porque o projeto literário eu vou trazer muitas dicas, então não vai dar tempo, tá bom, meus amores? Então, ó, vamos dizer assim, essa foi só a introdução. Começamos o projeto 1, 2, 3, conte outra vez. E tem tarefas para vocês fazerem. Então, ó, fica ligada que daqui a pouco eu volto com a segunda parte do vídeo, trazendo muitas dicas para você, ó, montar um projeto literário presencial online, certo? Daqui a pouco eu tô de volta. Beijo, tchau!